Oi pessoal, então dando continuidade aos vídeos anteriores, como eu estava falando, a ciência física ou a ciência ortodoxa, ela é capaz do quê? De estudar unicamente ou justamente o plano físico. E por que a ciência é capaz de estudar o plano físico e não capaz de estudar os planos espirituais? Simples, porque a ciência, ela possui testes, ou metodologias do quê? De natureza física. Você não vai conseguir pegar uma pinça física e testar um átomo de vitalidade de um plano vital extrafísico, Se um é muito mais sutil do que o outro, a gente não tem como mensurar através de uma ciência positivista ou uma ciência física aquilo que está além do físico. E aí muitas pessoas provavelmente vão falar: tá, então não tem como provar o ponto de vista da espiritualidade? Na verdade, sim, é possível a gente provar, experimentar os planos extrafísicos, os planos extracorpóreos, o plano da espiritualidade, aquele todo, universal do qual o ser humano faz parte, porém não com a ciência física objetiva, mas sim o quê? Com as ciências esotéricas, com as ciências sagradas, com o uso de instrumentos de percepção do próprio ser humano, e que eles não são necessariamente físicos. Então, por exemplo, quem estuda yoga ouve falar bastante dos chakras, ou dos vórtices, ou do centro de energia que fazem parte do corpo humano, da natureza humana, do qual nós normalmente temos conhecimento de 7 chakras principais e uma série de chakras secundários. Existe uma série de mistérios a respeito dos chakras, mas lógico que eu não vou ficar falando sobre todos eles aqui, ainda mais num canal público, Muitas vezes são segredos ou mistérios que eles pertencem a escolas iniciáticas, a escolas de yoga, a métodos secretos, esotéricos. Por quê? Não porque simplesmente a pessoa esteja querendo, ou aquele método esteja querendo fazer segredinho, Mas o que acontece? Uma verdade relativa ao ponto de vista da espiritualidade é a seguinte: o desenvolvimento da moral do ser humano, ele está diretamente relacionado, diretamente associado ao desenvolvimento da espiritualidade. Então, quanto mais boa uma pessoa for, ela vai ter mais acesso a verdades universais superiores que ela não teria se mantendo uma pessoa ruim, perversa, egoísta, que queira ver as coisas somente para ela mesma e nunca se focando no universal. É necessário que a gente desenvolva uma moral espiritual. Eu não estou falando de uma moral dogmática, onde algo é proibido por ser proibido sem ter uma razão, como acontece muitas vezes em diversos códigos, tanto religiosos quanto de lei física, lei dos homens. Mas é necessário que a gente desenvolva uma moral espiritualista, a gente desenvolva o senso do bem comum, o senso do crescimento, do progresso, da prosperidade, para si e para os outros. E principalmente que a gente tenha amor no coração. Se a gente não tiver amor no coração, dentro do ponto de vista da espiritualidade, para tudo, volta para o início, porque somente quando você conseguir se tornar uma pessoa minimamente altruísta e abandonar um pouquinho o egoísmo, é que você vai conseguir evoluir dentro do ponto de vista da espiritualidade. Não tem como avançar nesse caminho sendo uma pessoa maldosa. Claro, existem vezes que a pessoa ela passa por transformações, passa por experiências traumáticas que fazem ela mudar de pensamento, mas levando-se em consideração as pessoas que vão de bom grado, pelo caminho da espiritualidade, é necessária a bondade. Senão, por que a pessoa está nesse caminho? Ela não tem razão nenhuma para querer desenvolver a espiritualidade dela, se não for para se auto-equilibrar, se não for para ela mesma crescer espiritualmente e para ela oferecer as chances desse equilíbrio, desse crescimento espiritual aos demais. Não é verdade? Então, assim, se alguém estiver no caminho da espiritualidade por grana, por lucro, querendo enriquecer, você está no caminho errado. Era melhor que você estivesse fazendo outra coisa
que não buscando a espiritualidade. Sabe por quê? Porque senão você vai ser um falso profeta, você vai ser um vendilhão do templo, e você vai estar querendo ajudar as pessoas em troca de dinheiro, oferecendo verdades convenientes, verdades fáceis, e que não são aquelas que contribuem para o desenvolvimento dos demais. A gente precisa de pessoas que exerçam ou que realizem um sacro ofício, um sagrado ofício, que elas ajam de mente, de coração, para promover o engrandecimento cultural, moral e espiritual da humanidade. É por falta de pessoas de caráter que a gente vê toda a confusão política, toda a confusão econômica e diversas outras formas de sofrimento do ser humano dentro do ponto de vista espiritual. Bom, esse vídeo acabou ficando um pouquinho longo, acabei falando um pouquinho mais, mas senti que era necessário passar essa mensagem para vocês. Obrigado, até daqui a pouco.